Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui mais uma vez. Hoje para a gente falar um pouquinho a respeito da aula de pneumática hidráulica na nossa 12ª videoaula. E hoje vamos falar um pouquinho a respeito de hidráulica. Vamos falar dos princípios físicos de hidráulica. Essa é a nossa primeira aula a respeito do tema. Espero que vocês gostem, tá bom? Tem bastante coisa para a gente ver. Bom, vamos lá então, começando a nossa aula, né, nós vamos falar então dos princípios físicos da hidráulica e vale a gente começar falando do que se trata, né? A hidráulica é uma ciência que estuda as forças e movimentos envolvendo os líquidos, né? A gente costuma falar dos fluidos, que são, a grosso modo, aí, os líquidos e os gases, né? Mas pensando na hidráulica, em específico, nós vamos lidar com líquidos, né? Então, dentro da hidráulica é feita uma distinção entre hidrostática e hidrodinâmica. Estão todos esses estudos envolvendo hidrostática e hidrodinâmica estão dentro da hidráulica, né? Mas é feita uma distinção com relação à forma como se trata, como se trabalha com os líquidos, né? Então, na hidrostática, que é um ramo da física, né? A hidráulica também está dentro da física, né? Estuda as características do fluido quando ele está em repouso, ou seja, parado, a influência que esse fluido vai ter sobre por exemplo, uma superfície, né, ele em repouso. Ou ainda se a gente mergulhar algo nesse fluido, né, e qual seria a influência dele. Já na hidrodinâmica, como o próprio nome sugere, né, a gente vai estar falando a respeito da dinâmica dos fluidos, né. Nós vamos estar estudando as propriedades do fluido em movimento, tá certo? E isso pode inclusive incluir líquidos e gases, né? Mas a gente vai estar trabalhando aqui com os líquidos, tá certo? Então, quando a gente está pensando nessa distinção aí, eu vou estar lá em hidráulica, hidromecânica, né? Eu vou ter a hidrostática e a hidrodinâmica. Então, na hidrodinâmica eu tenho a força resultante da massa deslocada, né? Da movimentação desse líquido sendo deslocado. E na hidrostática eu tenho uma força resultante da pressão aplicada em uma determinada área. Pensando no que importa para a nossa disciplina, né? De modo mais simplista aqui, né? Nós poderíamos ir muito além do que a gente vai ver aqui, mas dentro da aplicação para a hidráulica, pensando no conceito de automação hidráulica, nós vamos ver conceitos aqui que serão importantes, tá? Então, se a gente pensar aqui, ó, pressão hidrostática, o que é isso? É uma pressão que um líquido exerce, né, devido ao seu peso, o peso da sua massa, né? Então, a massa acelerada pela gravidade. Então, essa pressão hidrostática ela é dada da seguinte forma: por um H, né, que nada mais é do que uma cota, uma distância, né, uma profundidade, dependendo de como a gente está medindo, né? Vezes a massa específica ou a densidade do líquido que a gente está trabalhando, que normalmente é a água ou um óleo, dependendo das máquinas, mais do que água, um fluido hidráulico, né, um óleo, acelerado pela gravidade, tá certo? Então, uma coisa importante sempre de saber são as unidades que a gente trabalha com determinada grandeza. No sistema internacional de unidades, a gente tem aí que a pressão ela é dada em Pascal e em bar, né? Então, é importante a gente saber a relação que existe entre essas duas unidades que são bastante utilizadas, são as mais comuns, inclusive nos manômetros, né, que são os nossos mostradores, indicadores de pressão, medidores de pressão, né? Então, se a gente quiser saber aí, por exemplo, a diferença, se eu tiver uma unidade, uma resposta ou mesmo uma mensuração feita por um manômetro em Pascal e quiser saber em bar, eu pego e divido por 100.000, né? Tanto é que o Pascal, eu costumo falar nas aulas, né? O Pascal é uma unidade bem pequenininha, né? E a gente acaba sempre tendo múltiplos com ele, como vocês bem usaram lá em ensaios mecânicos com o professor Bruno. Normalmente vocês vão ver lá em megapascal, MPa, né? Então mega 10 a sexta, ou seja, eu pego aquela unidade e multiplico por 10 a sexta, né? Por 1 milhão. Então, se eu quiser saber a relação
entre Pascal e bar, eu pego essa unidade, esse valor que estiver em Pascal, não em megapascal, porque daí já está um múltiplo junto, mas pego em Pascal puro, divido por 100 mil e chego em bar. Então, por exemplo, 600 mil Pascal, né, é 6 bar, né? Ou 0,6 megapascal vai ser 6 bar, né? Então tem essa relação que a gente pode trabalhar. Então, uma coisa importante, né, é que a pressão hidrostática não depende do tipo do recipiente, né? A gente pode estudar numa ciência que chama mecânica dos fluidos, a gente vê isso na engenharia, que não importa se eu tiver um reservatório, se ele é circular, se ele é retangular, quadrado, a dimensão que importa para saber a pressão que aquele fluido está exercendo sobre numa determinada altura é justamente o que a gente chama de altura ou profundidade, ou mesmo a cota, né? Então é a distância verticalmente que interessa. Então, e que aqui eu chamo da coluna do líquido, né? Da altura da coluna do líquido e da densidade desse fluido, obviamente. Tá? Então, olha lá, um exemplinho bem simples aqui pra gente, ó. Então, imagina, tanto é que a gente vê, por exemplo, em caixas d'água, que é onde é muito grande, às vezes a gente vê um tubinho pelo lado de fora, que é interconectado a esse reservatório, e esse tubo é transparente, que é uma forma da gente ver em que altura está aquele nível, né, sem precisar ir lá e abrir o reservatório, olhar por cima e dificultar. Então, se eu tivesse lá um determinado reservatório e eu conseguisse ver por esse caninho transparente que tem uma determinada altura H, o nível que está, né? E eu quero saber lá na base desse nível qual a pressão que eu teria ali devido a essa coluna de líquido. Então, pensando que esse H fosse 100 metros de altura e eu soubesse que a água lá, ou seja, a massa específica é de 1000 kg por metro cúbico, a gente está usando a gravidade arredondada aqui para facilitar, de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, se a gente pegar lá e fizer o cálculo, né, vai ser 100, que é a altura, vezes a massa específica do líquido, né, a densidade do líquido, vezes a gravidade. Então, vai dar 1 milhão de pascal, né? E se eu quiser saber um bar, eu venho aqui e divido por 100 mil e eu vejo que seria uma pressão de 10 bar. Aqui, a pressão atmosférica, por exemplo, é aproximadamente 1 bar. Aproximadamente, 1 atm, 1 bar é bem próximo a essas unidades. A diferença é nos decimais ali. Então, a gente teria aqui uma pressão de 10 vezes acima, né, numa condição dessa aqui, do que a pressão atmosférica, para a gente ter um referencial do que é isso aí. Aqui em cima eu deixei para vocês um joguinho de unidades, interessante para a gente ver. Então, por exemplo, o que vem a ser, né, a unidade Pascal? É uma unidade composta de outras tantas, né? Vocês viram lá, já devem ter visto que é Newton por metro quadrado, é o que a gente chama de Pascal, que é força por área, né? Então, quando a gente vem aqui e trabalha com essa equação da pressão hidrostática, que a gente vê que não é força por área, embora a gente vá usar essa equação também, a gente vê que é uma altura vezes a massa específica vezes a gravidade. E qual que é as unidades, né? Fazendo uma análise unitária aqui dessas grandezas. A gente vê, por exemplo, uma altura é dada em comprimento, né? Em metros, por exemplo. E aí a gente tem a massa específica dando em quilograma por metro cúbico e temos a gravidade que é metro por segundo ao quadrado. Então, por exemplo, ó, esse metro aqui vai... esse metro vezes esse metro aqui em cima dá metro quadrado, que vai cancelar esse metro cúbico aqui. E aqui, quilograma por metro vezes segundo ao quadrado, o que é isso aqui, né? Isso aqui é o que a gente chama de Newton, né? O quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que nada mais é do que massa vezes a aceleração da gravidade, segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E aqui, ó, uma outra forma da gente observar também é que se esse metro vai cancelar com o cubo aqui, vai ficar metro quadrado. Então eu tenho Newton, né, que é esse que está em roxo, dividido por metro quadrado, que é o que está aqui na frente, que é o que a gente chama de Pascal. Vamos lá, continuando. Então, essa equação pode ser bastante útil, por exemplo, quando a gente tem um reservatório, como se fosse uma represa ou algo assim, né? Eu consigo saber qual que é a pressão que eu teria se, por exemplo, eu mergulhar numa represa dessa e descer até uma determinada profundidade, né? Que nem um mergulhador, né?
que pressão vai estar sendo exercida no meu corpo, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu faça um mergulho com um cilindro de oxigênio lá e desço a 20 metros de profundidade, sendo obviamente água aqui. Então eu teria esses dados, né, e teria uma pressão aí a 20 metros de profundidade 2 vezes a mais, né, 2 vezes maior do que a pressão atmosférica, né, que estaria sendo exercida sobre mim, que na verdade aqui a gente não somou ainda, né, mas ela seria somada a esse peso, né. Então, se eu descer a 20 metros aí, eu ainda teria mais a pressão atmosférica. E claro que pensando a nível do mar, ela estaria a 1 bar mais ou menos, tá? Bom, então esse conceito todo de pressão, o que é interessante para nós aqui na hidráulica é que a gente aprenda algumas coisas, como lidar com a pressão, com a força e com a área, né, principalmente. Então a gente vai trabalhar com transmissão de pressão, com transmissão de força e a gente vai entender como que isso é útil na hidráulica como um todo. Então todo o corpo exerce uma pressão sobre uma base, né? E esse valor de pressão vai depender da força. Bom, então essa força aí, ela vai depender, essa pressão, melhor dizendo, vai depender da força. Que força seria essa? Força peso, que normalmente a gente tem aí, dependendo da massa desse corpo, numa determinada área, vai me dar a pressão, né, específica que esse corpo está exercendo nessa base. Então, veja as figuras acima. É o mesmo corpo, se eu deixar ele deitado, a área que, em função da gravidade, né, vai estar apontando para baixo a força aí, a área é maior, a pressão acaba diminuindo, né? E se eu pegar o mesmo corpo e deixar ele em pé, uma área está numa área menor, a força é a mesma, porque a massa é a mesma, mas a pressão vai se alterar, porque eu também alterei a massa, tá certo? Então, é essa variação da área que acaba provocando alterações importantes, né? Eu costumo dar o exemplo lá em sala de aula, né? Que se a gente pegar, por exemplo, uma moça que tiver lá com uma sandália, uma rasteirinha ou algo assim, e ela vir pisar no meu pé, eu vou sentir aquela pressão e tal, mas talvez não vai me causar uma dor, né, algo significativo. Se essa mesma moça, que tem o mesmo peso, foi lá e pôr um salto alto e vir pisar com um saltinho em cima do meu pé, com certeza eu vou sentir dor, né? Por quê? Porque diminuiu e muito a área onde aquele peso vai estar sendo distribuído. Então isso é bastante significativo, né? São coisas simples do dia a dia que a gente pode relacionar. Então o que a gente tem que adotar como regra? Quanto maior a área de contato para uma força aplicada, né, menor a pressão vai ser nessa área. E vice-versa, quanto menor for a área aplicada, onde a força vai ser aplicada, maior é essa pressão. Então, basicamente, aquela formulona lá que a gente sempre usa, né? Que eu brinco que isso aqui tem que ir para a lápide do caixão, que vai usar até a morte, né? Então, a pressão é força sobre área, né? Então, que a gente denota por P igual F sobre A. Bom, continuando, né? No sistema internacional, então, como eu já mostrei até no slide anterior falando de pressão hidrostática, a pressão normalmente é dada em Pascal, né? Que nada mais é que Newton por metro quadrado, a força em Newton e a área em metro quadrado. São as unidades comuns. E a gente acaba usando muitas vezes, né, o sistema MKS, porque a gente acaba tendo uma noção legal aqui de quanto que equivale aquela força, né? Então no MKS a gente usa kgf por centímetro quadrado, que é aproximadamente igual ao bar, né, a unidade de bar, é uma diferença pequena, daqui a pouco eu mostro. E onde a força é kgf e a área em centímetros quadrados. Então, kgf nada mais é que a ideia da massa que a gente tem sendo acelerada pela gravidade, né? Então, se eu pego um corpo que pesa 80 kg e coloco sobre uma área lá de 1 centímetro quadrado, eu tenho uma pressão de 80 kgf, né, uma força equivalente a 80 kg sendo exercida numa área de 1 centímetro quadrado, por exemplo, né? Então, para a gente ter a relação exata, eu coloquei para vocês aqui, né? Por exemplo, um bar é 0,9869 atm, então é bem próximo de 1, como eu disse para vocês, né? 1 para 1. Mesma coisa de um bar para 1 kgf por centímetro quadrado, é 1,0196. Então, como eu falei para vocês, é um megapascal, que é o pascal bastante utilizado, mas já com múltiplo, né? Então, 1 bar 0,1 megapascal ou ainda, por exemplo, 1 megapascal 10 bar, tanto faz a forma como considera aí os dois, né? E aí, ó, uma unidade que para nós
foge um pouquinho, mas aparece muito aí, se a gente for calibrar os pneus do carro, por exemplo, no posto lá, a gente vai ver o PSI, né? Ou o pessoal simplesmente fala libras, né? O que é PSI? PSI, Pounds per Square Inch, do inglês, né? Que significa libras por polegada quadrada, nada mais do que isso. Então a libra é a unidade de força, assim como o Newton, né, por exemplo, e square inch, que é polegada quadrada, como se fosse o centímetro quadrado, né? Mas a grandeza dessas unidades é diferente, né? Por isso que existe uma relação, 1 bar 14,5 PSI, né? Então, para nós aqui, ó, é importante, para efeito prático nosso, nós não vamos ficar fazendo conversões dessa ordem de grandeza aqui em cima, de bar e de bar para ATM, ou mesmo de bar para kgf por centímetro quadrado, ou ATM para kgf por centímetro quadrado. Como é muito próximo, para efeito prático aqui para a gente vai considerar como sendo 1 para 1, como sendo igual, embora na realidade não seja, é só por uma questão prática. E aí, se tiver que converter de bar para megapascal, aí tem que fazer a relação, né? Porque é 10 vezes um ou outro, né? E, obviamente, se tiver que converter também de libra, de PSI para bar, ou mesmo para kgf por centímetro quadrado, aí a gente vai fazer essa relação de 14,5 aí, 1 para 14,5, porque a diferença é bem significativa, né? Bom, aí o que a gente tem, né? Então imagine vocês, né? A gente começa agora a entrar pensando já em sistemas hidráulicos automatizados, né? Então se eu tiver um sistema lá hidráulico, pegar um reservatório como esse aqui que tenha pistõezinhos, êmbolos aqui que eu possa movimentar. Se ele tiver todo fechado, enclausurado, que a gente fala, né? O que significa isso? Nenhum líquido que está aqui dentro sai para fora e nem nada que está fora entra. Então está selado aqui, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu fizer uma força em qualquer um desses êmbolos aqui, ó, para dentro, eu vou provocar aqui dentro uma pressão interna, né? E essa pressão ela se distribui e, obviamente, vai gerar uma força nesses êmbolos no sentido de empurrá-los para fora aí, né? Então, eu acabo tendo uma distribuição aqui de pressão interna e essa pressão ela se distribui de forma igualitária sobre todos esses êmbolos, né? Por essa força externa. Então, desde que o meu sistema esteja fechado. Quando eu fiz isso, o que acontece? A pressão internamente é a mesma, mas as forças aqui que vão reagir, né, em função dessa pressão, da força que foi aplicada em um desses símbolos, as forças são diferentes em função das áreas serem diferentes, mas a pressão internamente é a mesma, né? Então, esse princípio aí é conhecido como o quê? Princípio de Pascal. O que é o princípio de Pascal? Então, o Pascal, que é um engenheiro, um físico da século 17 ali, viveu mais ou menos 1600 e pouco, ele percebeu, né, como se a gente tivesse pegado, por exemplo, uma garrafinha d'água, tivesse vazia ou com um pouco de água lá, né, e fechasse, quando a gente, por exemplo, aperta essa garrafa externamente, lá dentro gera-se uma pressão que reage a essa força. É natural para nós, mas ele conseguiu demonstrar, né, que essa pressão que é gerada interna ela se distribui igualitariamente, que foi a grande sacada e ficou por isso com o nome dele, aí, princípio de Pascal. Então, para nós, sistemas hidráulicos, vocês vão ver que a gente trabalha com pressões bem elevadas. Na pneumática, a gente trabalha ali com pressões em torno de 6 bar, pressão ótima, mesmo compressor até gerando pressões mais elevadas, na ordem de 10, 12, mas nos atuadores a gente acaba trabalhando com a pressão que a gente chama de ótima, na ordem aí, na casa dos 6 bar. Aqui em hidráulica a gente vai ter sistemas trabalhando em 60 bar, 80, às vezes até muito mais. Se a gente pegar as máquinas, por exemplo, florestais, né, máquinas colheitadeiras, algo desse tipo, trabalha com pressões às vezes da ordem de 400, 450 bar de pressão. É um negócio monstruoso, é muito elevado. É mais ou menos como se tivesse 400 kg de força sendo exercida em 1 centímetro quadrado. Então é muita força, e por isso mesmo é perigoso, né? Tem que ter um cuidado danado quando a gente trabalha com esses sistemas, tá? Então, com base nessas pressões dos sistemas hidráulicos serem muito elevadas, a gente acaba fazendo os nossos cálculos baseados puramente nessa pressão causada por forças externas, né? Então a gente acaba desprezando pressão atmosférica ou mesmo hidrostática às vezes, né? Então,
essa pressão interna do fluido que estava na imagem anterior aí, que foi causada por uma força externa, ela atua em todas aquelas áreas, área 1, área 2, área 3. Então eu tenho uma pressão interna única, mas como eu tenho áreas de êmbolos diferentes, eu vou ter forças resultantes diferentes. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro isso daí. Tá? Então, por exemplo, né, o primeiro aí, ó, vamos imaginar que a gente tenha lá uma área, eu tenho um reservatório como aquele e a área 1 tem 10 centímetros quadrados. E que a força F1 ali, resultante uma força atuando ali, é de 1000 kgf, 1000 quilos agindo ali, né? Então, como que eu saberia essa pressão de trabalho numa linha como essa, por exemplo, né? Se tivesse uma linha com essas características aí, eu vou ter lá uma força sobre a área, bem simples, 1000 dividido por 10, e eu chego lá que eu tenho uma pressão de 100 kgf por centímetro quadrado, que é mais ou menos igual a 100 bar. Algo similar aqui, né? Mas já pensando aqui, pensando que eu tenho uma determinada pressão que eu conheço, fui lá, minha bomba hidráulica está trabalhando a 100 bar, algo totalmente comum, né? Então estou mandando uma pressão para as linhas com 100 bar e o diâmetro do meu pistãozinho lá, que está recebendo esse fluido pressurizado nessa grandeza aqui, é de 20 milímetros. Então eu quero saber que força teria, por exemplo, na ponta daquele pistão que está com essas características. Então estou trazendo aqui os 20 milímetros, 2 centímetros, bem simples, né? E aí eu sei que para calcular a área, já que eu pensando em área circular, um pistão circular, né? Eu teria lá o diâmetro elevado ao quadrado sobre 4 vezes π, esse é o cálculo da área circular, bem simples, algo que já é conhecido de todos nós também. Então eu teria uma área de 3,14 centímetros quadrados. Já que a nossa pressão é força sobre a área, eu tenho a pressão, tenho a área, vou pegar essa área que está dividindo, passar para lá multiplicando, e eu vou ter a força como sendo pressão vezes área. Então 100 vezes 3,14, que é a área que a gente calculou, eu teria uma força, né, na ponta do pistão de 314 kg. Note que é uma pressão, uma força bastante significativa, né, para um pistãozinho de diâmetro pequeno, né, 2 centímetros de diâmetro, o êmbolo dele. Então, você vê, em um sistema relativamente simples eu consigo forças bastante elevadas. Não por acaso a gente tem as prensas, boa parte delas sendo fabricadas como sendo prensas hidráulicas, né? Por quê? Porque a gente consegue elevadas forças, né, com sistemas relativamente pequenos, simples. Bom, continuando então, vamos lá. Então, ó, a transmissão da força, se eu tenho um sistema fechado, a pressão aplicada vai ser igual, né, em todos os pontos. Esse é o princípio de Pascal, que a gente viu umas telas atrás aí. E por essa razão aí é possível transmitir força através de um reservatório, não importando a forma desse reservatório, e conseguindo fazer ampliação de força, redução de força, enfim. A gente vai ver isso. Então, esse princípio é muito utilizado em que mecanismo? Todo mundo acho que conhece o macaco hidráulico, né? Então, se eu quiser, eu tenho aqui uma pessoa com a força que ela tem, né? A gente tem uma força limitada enquanto seres humanos aí, por mais forte que seja, né? Mas eu consigo levantar carros aí que pesam 1,5 toneladas, às vezes 2, dependendo do carro, com relativa facilidade, né? Quando a gente precisa trocar um pneu, por exemplo, é muito simples. Eu vou lá, coloco um macaco hidráulico, faço um pouco de força e consigo elevar com relativamente facilidade esse carro para promover a troca. Então, ó, se a gente parar para pensar, a gente vê aí, por exemplo, né, hoje eu estou com um problema aqui, não estou conseguindo usar todos os efeitos da nossa apresentação de slide. Mas se eu pegar aqui então o nosso carrinho lá e vou usar um macaco hidráulico para elevar ele, qual que é a ideia por trás disso aí? A gente tem aqui, ó, uma bombinha, né, um pistãozinho onde a gente vai bombear, que é o que a gente está bombeando lá com a alavanca, e ele vai jogar óleo hidráulico de uma câmara para outra. Então eu vou estar fazendo uma força aqui, numa área que é menor, né? Então vou gerar uma pressão aqui que vai ser a mesma que vai chegar aqui, sendo transmitida pelo líquido, aí, pelo óleo, a essa câmara aqui que tem um diâmetro maior, portanto uma área maior, e vai estar provocando uma força maior. Então note, como isso aqui é interligado, a pressão aqui é a mesma, é única. Eu faço uma força pequena, que é a força que eu tenho sobre uma área relativamente pequena,
Quando eu distribuo essa pressão para uma área maior, eu tenho como resultado uma força maior também. Então esse é o princípio de funcionamento do nosso macaco hidráulico. Além disso, né, o que contribui também da gente fazer uma força relativamente pequena e ter uma ampliação de força é o princípio da alavanca aqui também, né? Quando a gente está elevando e fazendo isso através de uma alavanca, também existe um multiplicador de força aqui, né? Que a gente consegue aumentar a força que a gente tem como resultante por causa do princípio da alavanca, tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês aqui, ó, do macaco hidráulico em porte. E aqui dá para ver, né? Eu coloquei a tradução para cada um dos termos aqui, de cada aspecto desse macaco hidráulico e como que ele funciona. Logo em seguida vai ter um videozinho curtinho que eu vou pôr para vocês aí com um GIF, né? Com esse macaco sendo acionado aqui na alavanca e como é que funciona aqui o princípio dessas válvulas de esfera aqui, ó. Tem aqui uma esferazinha da válvula, né? Como é que para que a gente tenha esse líquido, esse fluido sendo transmitido de uma câmara para outra e quando a gente precisa fazer o nosso macaco voltar à sua posição inicial ou mesmo liberar para baixar o carro, como que funciona esse parafuso aqui, como é que é a questão do reservatório de líquido aqui, vocês vão ver funcionando aí, eu vou estar explicando também no videozinho que vem em seguida. Bom, então como vocês podem ver aí, ó, a gente tem as esferas aqui que se deslocam conforme eu bombeio esse pistão aqui da bomba, né? E aí a gente tem um segundo canal aqui, onde esse líquido é deslocado do pistãozinho, que vem pelo reservatório aqui, ó, lateral, aqui o reservatório de fluido, e vai ser deslocado para essa segunda câmara. Então esse pistão tem a função de bombear fluido que vem aqui do reservatório, entra no pistãozinho menor e manda para essa segunda câmara aqui. Então veja que aqui com esse parafuso aí fechado, quando o fluido é bombeado do pistão menor para o maior, ele só pode elevar esse pistãozinho. Uma vez que a gente precisa voltar tudo, a gente solta o parafuso aqui e aí por esse canal alternativo aqui, ó, o fluido pode retornar para o reservatório. Quando a gente vai fazer uma transmissão de força, a gente sabe que a pressão do fluido ela é dada da seguinte forma, né? A gente pode ter áreas diferentes, câmaras interligadas ali, mas áreas de pistões diferentes. Então, no ponto 1, né, do lado 1, no lado pequenininho, a gente tem uma força sendo aplicada sobre uma área menor. Assim como na região maior, a gente vai ter a pressão sendo calculado, seria calculado pelaquela força maior, que é o peso do carro, dividido por uma área maior onde o carro está assentado, né? Então, se o sistema está em equilíbrio, existe essa interligação ali e não tem vazamento, a gente sabe que aquela pressão interna, tanto que seria calculada pela força que eu faço no macaco, como a força-peso do carro naquela área maior, elas são iguais, é a mesma pressão. Então, eu posso igualar essas duas equações aqui. A força que está sendo aplicada de um lado sobre aquela área é igual à força sobre a área 2. A gente sabe que as forças diferem e as áreas diferem. Então, se eu conhecer, por exemplo, sei quanto o carro pesa, conheço as áreas, conheço tanto onde o carro está, quanto a área, ou a área lá onde o macaco vai fazer força para levantar o carro, e a área onde eu estou fazendo força ali no macaco, eu consigo saber que força eu precisei fazer para levantar um carro de 1,5 toneladas, por exemplo. É justamente esse exemplo que eu vou fazer com vocês aqui de um modo mais simplista. Veja lá, imaginando então aqui na figura direita que a situação aqui eu teria nessa força 2 um carro que pesa um veículo ali de 1.500 quilos, né? E ele está sobre uma área, um êmbolo de área A2. E aqui embaixo eu estou chamando essa área, eu estou dizendo que essa área tem 1.200 centímetros quadrados, certo? E aí eu quero saber, se eu sei a área 1, que é de 40 centímetros quadrados, que força eu preciso fazer para levantar esse carro? Então, a gente sabe aí que embora eu dei a massa do carro, trabalhando no sistema MKS, eu posso dizer que essa massa é o mesmo valor, mas ela exerce uma força equivalente à sua massa, né, de 1.500, tá certo? 1.500 kgf, então. Então, veja, a gente sabe do slide anterior essa equaçãozinha, eu isolo aquela que eu não sei, né? Eu tenho a força, que é o peso do carro,
eu tenho as áreas e eu quero saber qual que é essa força 1 aí. Então, fazendo essa manipulaçãozinha, né, esse área 1 aqui está dividindo, passa para lá multiplicando, colocando os valores, a gente chega que eu fiz uma força ali de 50 quilos apenas para levantar um carro de 1.500 quilos. Né? Isso pensando ainda, nem levamos em conta aqui uma alavanca, né, que diminuiria ainda mais o quanto de força eu precisaria fazer para chegar nos mesmos 1.500 quilos aí transmitidos, tá certo? Então, veja, uma outra coisa importante a se pensar é, por que que a gente, quando vai fazer lá o macaco para elevar aquele carro, eu preciso bombear um monte de vezes, né, o macaco para levantar alguns poucos centímetros o carro? É o que a gente chama de transmissão de deslocamento, né? Então veja, se eu preciso levantar uma carga que o carro, no caso, de uma determinada altura, alguns centímetros, nesse êmbolo aqui 1, eu vou ter que deslocar a mesma quantidade de líquido, né? Então veja, para subir isso aqui, como o diâmetro é bem grandão, um pouquinho que eu subo se representa um volume alto, né? Uma quantidade em volume alto, né? Porque a área 2 aqui, o volume aqui vai ser nada mais a área circular 2, né? A área 2 vezes o quanto foi deslocado, né? E a mesma coisa é do lado de cá, só que como a área é bem pequenininha, eu tenho que deslocar uma distância bem maior. Por isso que a gente bombeia várias vezes o macaco, né? Então, existe um princípio que vocês viram aí no videozinho ali, eu tenho que fazer várias vezes essa bombear para deslocar bastante líquido, né? Para dentro, para outra câmara ali e poder fazer a elevação do nosso macaco aqui, como a gente pode ver nessa figura aqui, certo? Então, esse deslocamento, como eu já disse aí, ele é calculado, o volume vai ser calculado pela área da base, a área do pistãozinho ali, vezes aquele deslocamento S1, né? Ou no caso aqui de quando a gente está bombeando o macaco, várias vezes, né? Vários deslocamentos pequenininhos que vão resultar num deslocamento grande na somatória, né? Para chegar naquele deslocamento 2. Então, veja, o volume que está sendo deslocado num pistãozinho mais fino aqui é o mesmo que vai subir do lado de lá mais devagar por causa da diferença de diâmetro. Então a gente pode igualar essa equação como a gente fez aqui, ó, que a área vezes o deslocamento em 1, que nada mais é que o volume em 1, é igual ao volume que vai ser deslocado lá em 2. Porém, as áreas se diferem, obviamente, a distância a ser deslocada também se difere, melhor dizendo. Então, a gente consegue muitas vezes calcular quanto que eu vou ter que deslocar de um lado para subir tanto do outro. Ou ainda, se eu bombear tantas vezes, eu desloquei o equivalente a quantos centímetros lá do outro lado para elevar o nosso carro. Tá? Então, um exemplo para isso, uma figurinha aqui bem simples, similar, né? Imagine que eu vou fazer força de um lado, não está demonstrando aqui como se fosse um macaco com todo o sistema de alavanca e transmissão de óleo, mas mais simplista, né? Eu vou fazer força aqui em um êmbolo, vou deslocar ele uma determinada distância para elevar algo que está aqui. Então, o nosso êmbolo que estava nessa condição originalmente vai estar aqui em cima, né? Então, pensando que as mesmas áreas, né, do exemplo anterior, aqui a área é 1.200 centímetros quadrados e aqui é 40 centímetros apenas, eu desloquei essa distância aqui do êmbolo de 15 centímetros, quanto que eu vou fazer subir esse êmbolo aqui maior? Então, eu vou pegar aqui aquela fórmula que a gente viu no slide anterior, isolei o S2, que é o deslocamento lá em 2, na área 2, né? Quanto que vai subir. Então veja, eu desloquei 15 centímetros em 1, vezes a área que era 40, né? Dividido por 1.200, que é na área 2. Então, veja, em 15 centímetros que eu desloquei aqui, eu subi apenas meio centímetro lá. Então, é apenas demonstrando, né, que a gente precisa em função do mesmo líquido para subir aqui, muitas vezes eu tenho que bombear várias vezes o nosso macaco para poder subir um pouquinho só do outro lado, mas tem a ver com, embora eu consiga ampliação de força, eu vou precisar da mesma quantidade de líquido e isso muitas vezes demanda bastante líquido, né? E como a câmera é pequenininha de um lado, sobe um pouquinho do outro. Um outro princípio possível de usar aí, através dessa equação, desses princípios simples, aí, do princípio de Pascal, basicamente, é o que a gente chama de transferência de pressão. O que é isso? Se eu tiver um pistão com essa característica, na verdade um dispositivo com essa característica, veja,
Se eu receber lá de uma determinada bomba hidráulica óleo pressurizado numa determinada pressão aqui, que vai empurrar um êmbolo grandão aqui, ó, como esse. Eu tenho uma área maior, gero uma força por conta dessa pressão que veio da minha bomba hidráulica, e essa força ela é transmitida para o segundo êmbolo aqui de área 2 por conta de uma ligação interna aqui, mecânica, né? Então, a força que eu tenho no F1 aqui, neste caso, a força vai ser a mesma que em F2. Por quê? Porque ela está interligada. Isso aqui é uma peça única, um êmbolo único aqui interligado, um êmbolo que tem uma área de um lado maior e de um outro lado menor. Então, veja, eu tenho uma força equivalente aqui. Se eu pego e diminuo a área, que é o que eu estou fazendo, a figura mostra para a gente, pressão é força sobre área, eu tenho uma pressão aqui sendo muito elevada, concordam comigo? Veja, eu estou pegando de uma bomba que pode fornecer até determinada pressão e posso conseguir fazer uma ampliação com um dispositivo desse, uma ampliação de pressão. Eu transmito a força, sendo igualitária nesse caso aqui, diminuo a área e eu acabo tendo nessa câmara de cá uma pressão elevada em relação àquela que eu tinha. Então, eu tenho um ampliador de pressão nesse caso aqui, por esse mecanismo. Outra característica bastante importante que a gente tem, outra propriedade importante, né, é a vazão de um determinado escoamento, né, de um determinado sistema. Então, vazão nada mais é do que o volume de fluido que está passando por uma tubulação ou mesmo por um pistão através desse tubo ou desse pistão durante um período de tempo em específico, né? Então, é vazão por tempo, como a gente denota aqui na nossa equaçãozinha. Melhor dizendo, a vazão é volume por tempo. Então, pensa lá, se eu quiser em 1 minuto, mais ou menos, preencher um balde que tem um volume lá, uma capacidade de 10 litros, se isso for feito, eu coloquei debaixo de uma torneira lá e consegui encher o balde em 1 minuto, mais ou menos, aqueles 10 litros, então eu tenho uma vazão ali de 10 litros por minuto, por exemplo. Então, no caso da hidráulica, a gente dá a letrinha Q como sendo chamada aí de vazão, né? Então, a gente escreve a nossa equaçãozinha dessa forma, Q igual V sobre T, né? V maiúsculo, que designa para a gente a vazão, tá certo? Então, olha lá, um exemplo bem simplesinho, já relacionado com automação hidráulica. Então, pensa que eu tenho um volume de fluido que escoa por uma tubulação hidráulica, e eu sei que a vazão com que está sendo escoado ali, que está passando ali, são 4,2 litros por minuto. E passou por ali, eu contei 10 segundos de tempo isso daí. Então, qual seria o volume que foi deslocado, que passou por essa tubulação nesse tempo? Então, se eu tenho uma vazão de 4,2 litros por minuto, mas eu vou trabalhar com tempo em segundos, é coerente que eu converta ou o tempo de segundo por minuto ou a vazão de litros por minuto para litros por segundo. Então, a gente sabe que 1 minuto, fazendo uma conversãozinha simples aqui, 1 minuto tem 60 segundos. Então, para sumir com a unidade de minuto que estava aqui embaixo, eu coloco 1 minuto aqui em cima, divido por 60, né? Faço a minha regrinha da cadeia aqui, que a gente chama, para fazer conversão de unidade. Então, litro por minuto vezes minuto por segundo, então eu vou cancelar essas unidades que estão em roxo aqui, vai ficar litro por segundo no final das contas. Só que para isso eu tinha 4,2 litros por minuto, dividiu por 60 segundos, então eu vou ficar com litros por segundo, que fazendo a conta dá 0,07 litros por segundo. Aí a gente viu no slide anterior que vazão é volume por tempo. Eu quero saber o volume, eu tenho a vazão e tenho o tempo, eu pego esse tempo que está dividindo o volume aqui e passo para o outro lado multiplicando. Então eu tenho volume igual vazão vezes o tempo. A vazão aqui agora em litros por segundo vezes 10 segundos, então eu vou ver que nesse pequeno período aí de tempo, de 10 segundos, passou 0,7 litros por essa tubulação que eu estava analisando, tá certo? Um outro exemplo agora é se eu quisesse saber o tempo que gastaria para encher um recipiente, né, de 105 litros de volume, a capacidade dele, sabendo que eu tenho essa vazão de 4,2 litros por minuto passando aí por essa tubulação. Então veja, agora eu tenho a vazão, tenho
o volume e quero saber o tempo que vai levar. Então eu pego esse tempo que está aqui, ó, vai passar para lá, multiplicando, e vai ficar essa multiplicação tempo vezes volume, vezes vazão, a vazão vai passar para cá dividindo, que é o que a gente tem aqui na frente. Então o tempo vai ser o volume dividido por vazão. Aí a gente tem aqui então que o nosso tempo vai ser os 105 litros de capacidade que eu quero encher, dividido pela vazão. Então, como a vazão aqui está em litros por minuto, eu vou ter um tempo resultante já em minutos também, né? Então, o nosso tempo, 25 minutos, seria necessário para resolver, para encher esse balde. Bom, vamos lá então. Aí tem uma equação que a gente conhece como equação da continuidade, que é bastante útil para nós aqui em hidráulica, né? Então, para chegar na equação que a gente chama de equação da continuidade, é importante a gente lembrar algumas coisas. Como é que a gente calcula velocidade? Velocidade, o conceito básico é uma distância percorrida no tempo, não é isso? Então, a distância que eu estou chamando de S e o tempo de T, e a velocidade V minúscula. Então é possível, por exemplo, calcular o tempo que leva para algo se deslocar de um ponto a outro se eu conheço essa distância e conheço a velocidade com que isso foi feito, né? Então eu poderia calcular o tempo como sendo a distância que eu tenho. Vou me deslocar de Sorocaba para Itapetininga para dar aula para vocês. Sei que tem tantos quilômetros, viajo a uma velocidade de 100 km por hora, mais ou menos, eu consigo estimar em quanto tempo eu vou chegar aí em Itapetininga para dar aula para vocês, por exemplo, tá? Então, e aí a gente sabe também que o volume nada mais é, volume deslocado, né, num cilindro lá, não é a área a área circular da seção, né, que a gente já sabe como calcular, né, que é π diâmetro ao quadrado sobre 4, vezes aquele tanto que deslocou ali de volume. Então, veja, nós vamos interligar essas duas equações aqui. Então, só para esclarecer que volume, né, V maiúsculo, velocidade V minúsculo. A área da seção A e esse espaço percorrido, que é o mesmo espaço que a gente usa aqui, ó, quando calcula a velocidade. Então, fazendo essa distinção bem simples, veja lá, vazão a gente aprendeu que é volume por tempo, mas o volume que está dentro de um cilindrinho, o que é? É a área da seção, a área lá do êmbolo da seção, vezes o deslocamento que ele tem, certo? Que ele é capaz de deslocar. Que a gente vai ver mais para frente como é que se chama esse deslocamento aí. Dividido por quê? Pelo tempo. Só que a gente viu na tela anterior que o tempo que eu levo para me deslocar até Itapetininga de Sorocaba nada mais é do que a distância que eu sei entre Itapetininga e Sorocaba, vezes dividido ali pela velocidade média que eu estou indo, andando com o meu carro, não é isso? Então, a mesma coisa vale quando eu estou pensando, o êmbolo desloca do início do curso do pistão até chegar no final do curso lá do nosso cilindro, né? A gente sabe então que o tempo poderia ser calculado por essa distância dividido pela velocidade com que ele se desloca. Fazendo uma matemática simples aqui, a gente sabe que esse V aqui essa equação que está dividindo aqui, poderia estar invertida aqui, multiplicando, ou ainda, se onde a gente faz meios por extremos, né? A gente vê que esse V vai lá para cima e eu fico com área vezes a distância vezes a velocidade, dividido por uma distância. Então as duas distâncias vão se cancelar aqui e eu tenho como resultado o que a gente chama de equação da continuidade, que a vazão pode ser dada pela velocidade vezes a área, né, que é o que está aqui expresso. Essa equação é muito útil para a gente, muito útil mesmo. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer calcular a velocidade com que um pistão avança, né, ou que ele retorna, e eu sei qual o diâmetro que ele tem. Se eu sei o diâmetro que ele tem, eu consigo saber a área facilmente, eu calculo facilmente a área. E também a vazão que a bomba fornece é algo bem simples da gente saber também. É fácil de calcular, às vezes é dado, é algo conhecido, né, do próprio equipamento. Então, se eu sei vazão, sei a área, eu consigo calcular a velocidade com que o meu pistão avança ou retorna facilmente. Não é isso? Então, essa equação é muito útil para a gente. Então, a partir dessa equação, a gente, como eu já antecipei, pensando no exemplo, eu posso calcular uma área necessária para ter uma determinada velocidade de avanço ou de retorno do meu pistão, né? Pode ser útil nesse sentido, ou ainda para calcular a velocidade que aquele pistão está atingindo, já
que eu já conheço a área dele se eu já tiver um pistão pronto, né? Então, em muitos casos, eu quero determinar um pistão que eu teria, né, para fazer aquele trabalho naquela velocidade. Então, eu uso essa equaçãozinha para determinar ele e escolher o meu pistão. Ou às vezes eu já tenho até o pistão e quero saber que velocidade ele vai conseguir atingir, né? E eu poderia pensar, poxa, se eu conseguir variar a minha vazão, eu também posso atingir essa velocidade aí ou não. Então aqui mais um exemplo para a gente, ó. Em uma tubulação hidráulica, um fluido deve escoar aí com uma velocidade de 3,5 metros por segundo, pensando naquela bombinha lá fornecendo uma vazão de 4,2 litros por minuto, tá? Qual que deve ser a área da seção dessa tubulação para que isso aconteça? Então eu tenho esses dados, né? Importante aqui, eu tenho aqui a nossa vazão em litros por minuto e eu tenho a velocidade em metros por segundo, né? Então aqui eu escolhi trabalhar com a área em centímetros quadrados, eu quero chegar nesse resultado. Pessoal, então aqui ó, a gente tem aqui a unidade da vazão em litros por minuto e eu estou com a unidade de velocidade em metros por segundo. Então é interessante, né, que a gente trabalha aqui eu vou escolher trabalhar tudo com segundos aqui em termos do tempo. Então eu pego essa unidade que está 4,2 litros por minuto, né, 1 minuto tem 60 segundos, eu divido por 60 e vou conseguir a minha vazão em litros por segundo. Porém, não basta, né? Vou fazer uma conversão também de litros para centímetros cúbicos, que é a unidade de vazão que me é coerente, já que eu quero a minha área lá em centímetros quadrados. Aí tem um conceito aqui importante da gente saber, que 1 litro ele equivale a 1 decímetro cúbico. O que é 1 decímetro cúbico? Primeiro, decímetro. Eu pego 1 metro, né, e divido em 10 parcelas iguais, né? Só que aí, quando eu estou pensando só em metro, eu estou pensando linearmente. Como a gente está falando de volume, em 3 dimensões, né? Então, como se eu estivesse trabalhando em decímetros, né? 1 metro dividido por 10, tanto no comprimento, na altura e na profundidade. Então, 1 litro é 1 decímetro cúbico, só que aí eu quero em centímetros cúbicos. Isso aqui, como é que funciona essa conversão, né? Então, 1 decímetro, que é a 10ª parte do metro, tem quantos centímetros? Centímetro é a 100ª parte do metro, como se eu pegasse 1 metro e dividisse em 100 partes iguais, né? Então, a relação de um para outro é de 10, né? 1 decímetro, que é a 10ª parte do metro, tem 10 centímetros dentro dele, se eu pegar o mesmo metro e dividir por 100, né? Então, 1 centímetro tem 10 centímetros, mas como eu estou falando de centímetro cúbico, é 1 decímetro cúbico, seria 1 ao cubo aqui também, e 10 ao cubo, é 10 vezes 10 vezes 10, que é para dar um volume, né? Então, resultado, né, trocando em miúdos, eu vou precisar pegar esse 4,2 litros aqui, ó, e multiplicar por 10 a terceira, que é por 1000, né? E depois dividir por 60, que é para dar aqui de converter de minutos para segundo, tá certo? Então, fazendo essas continhas, multiplicando tudo aqui em seguida, um pelo outro aqui, 4,2 vezes 1 vezes 1 vezes 10 a terceira, dividido por 60 vezes 1 vezes 1 aqui, dividido por 60, dividido por 1, dividido por 1. Fazendo essa conta, eu chego na vazão aqui de 70 centímetros cúbicos por segundo. E aí a velocidade, para ficar coerente, né, como ela está em metro por segundo, eu preciso que esteja em centímetros por segundo. Aí é mais fácil, né? Se eu tenho que 1 metro tem 100 centímetros, é só pegar aqui, ó, então, o 3,5 e multiplicar por 100. Então eu tenho uma velocidade de 350 centímetros por segundo, é equivalente, né, aos 3,5 metros por segundo. Aí sim eu pego a equação aqui, ó, a área vai ser a vazão dividida pela velocidade, né, a equação da continuidade só já transformada, isolada a área aqui, que é o que me interessa. Vou ter lá 70 dividido por 350, fazer as continhas aqui, eu vou ter aqui, ó, centímetro cúbico, cancelando o cúbico com esse centímetro e os segundos sendo cancelados aqui. Sobra o quê? Sobra centímetro quadrado, que é uma unidade coerente de área, né? Então eu tenho a área como sendo 0,2 centímetros quadrados, beleza? Mais um exemplo, ó, imaginando agora que eu tenho uma área já conhecida de 0,8 centímetros quadrados, 0,28 melhor dizendo, e eu tenho a mesma vazão lá conhecida. Quero saber qual que vai ser a velocidade com que vai deslocar, né? Um pistãozinho, por exemplo, se tivesse essas características da área do pistão
e recebendo essa vazão. Aqui a mesma conversão de unidade que a gente acabou de ver antes, né, para eu ter a vazão em centímetro cúbico por segundo. A velocidade, a área, melhor dizendo, já está em centímetro quadrado, então a velocidade vai ser a vazão dividido pela área. Já de novo a equação da continuidade, só que já convertida aqui, isolada a velocidade no caso. Então 70 dividido por 0,28 dá aí mais ou menos, né, 250 centímetros por segundo. Se eu quiser saber em uma unidade mais comum aí, até metros por segundo acaba sendo mais comum, né, do que centímetros por segundo. Só dividir por 100, né, e fica bem simples, 250 dividido por 100, 2,5, tá? Bom, então, ainda falando em termos da equação da continuidade, como a gente sabe lá que o volume é a área da base vezes um determinado deslocamento, né? A gente sabe aí também que a vazão pode ser dada por volume no tempo, né? Então, se eu pegar e substituir uma na outra, eu vou pegar aqui, ó, o volume, que eu sei que é a área vezes um deslocamento em termos dos pistãozinhos lá, né? E dividir pelo tempo, eu chego com essa equação aqui, ó, que é bastante útil também, né, pra gente. Principalmente quando a gente quiser determinar a vazão necessária para um cilindro hidráulico, para saber, eu sei normalmente às vezes lá a área a partir do diâmetro, sei esse deslocamento. O que é esse deslocamento do pistão? É o que a gente chama de curso do pistão. O que é o curso? É o comprimento do pistão, né? O quanto ele pode deslocar o êmbolo para frente e para trás. Aquilo ali é chamado de curso, o termo técnico para isso. Mas aqui para nós é o deslocamento que o pistão consegue ir para frente e para trás. Então, por exemplo, se eu quero que em determinado tempo aquele pistão que tem 100 milímetros de comprimento faça um determinado trabalho, eu consigo estimar aqui qual a vazão, que bomba eu preciso prover aqui, que dê a vazão que eu desejo para que esse pistão trabalhe adequadamente. Ou ainda, se eu tenho a bomba, né, eu consigo ter uma noção de qual que vai ser essa velocidade, ou o tempo que vai levar para acontecer. Então, um exemplo para mostrar isso, ó, qual é a vazão necessária em litros por minuto, eu estou escolhendo trabalhar com essa unidade, para que um cilindro hidráulico avance aqui, sabendo que a área do êmbolo é 8 cm² e que esse curso da haste, né, o comprimento que a haste tem, que ela desloca para frente e para trás, é de 10 centímetros, sendo que o tempo de avanço vai ser de 1 minuto. Então, lembrando, né, na pneumática tudo é muito rápido, o cilindro avança e retorna em fração de segundo. Quando eu estou falando de sistema hidráulico, não é assim, é mais devagar. A gente tem muita força, mas a velocidade de deslocamento ela é bem menor. Então veja, eu sei, para eu calcular essa vazão, eu vou ter lá a área vezes o deslocamento dividido pelo tempo. Então a área é conhecido, o deslocamento que é o curso é conhecido e o tempo que eu quero que leve também eu sei. Então eu chego que eu preciso de uma vazão de 80 centímetros cúbicos por minuto. Só que o meu equipamento lá está dando a capacidade dele, a minha bomba, né, em litros por minuto. Então, para eu saber se vai ser suficiente ou não, eu tenho que fazer uma conversão aqui agora do inverso, né? Eu estou em centímetro cúbico, quero chegar em litro por minuto. Vale lembrar, litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então, eu tenho que fazer uma conversão bem simples. Se eu estou com a vazão em 80, aqui está errado, está 70, mas é 80 centímetros cúbicos por minuto, o que eu vou ter que fazer? Eu sei que 1 decímetro tem 10 centímetros, mas eu estou falando de decímetro cúbico. Então eu elevo tudo ao cubo aqui, então fica com 1 ao cubo, né, que é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. E aí é 1 para 10, só que é 10 ao cubo aqui, então centímetros cúbicos. Então veja, eu vou pegar 70 e vou dividir por 10 ao cubo, vou dividir por 1000, né, ou vou pegar 80, né, que aqui está errado, e dividir por 1000, então eu vou ter uma vazão aqui, ó, de 0,08 decímetro cúbico por segundo, que é a mesma coisa que litro por segundo, né? A observação está aqui. Então, os 80 centímetros cúbicos por minuto é a mesma coisa que 0,08 litros por minuto. E aí eu consigo comparar, poxa, a minha bomba hidráulica lá fornece até que vazão eu consigo alcançar com ela, né? Normalmente as bombas mostram pra gente a vazão máxima que ela consegue atingir. Então, fazendo esse cálculo, eu vejo se aquele equipamento me é suficiente para eu conseguir atingir essa vazão e satisfazer
ou o trabalho que eu quero que seja realizado ou não, né? E às vezes ou eu teria que selecionar uma outra bomba ou ainda modificar o pistão que eu tenho, tá? Ainda falando na equação da continuidade, né? Então, por exemplo, uma coisa bem curiosa que a gente tem, né? Imagine você que você está lavando o quintal lá usando uma mangueira, né? D'água. Eu estou lá, então, utilizando. Muitas vezes o que a gente faz para ter a gente fala assim, eu quero ter uma pressão, a gente pensa, né? Vou ter uma pressão maior na minha água aqui para eu lavar melhor o quintal. E a gente vai lá e aperta a ponta da mangueira e a água sai mais veloz e não com pressão maior. Porque o que eu estou fazendo, né? Pensando aqui que isso aqui é a mangueira, eu fui lá e estrangulei ela. E o que eu fiz? Quando eu estrangulei ela, eu diminuí a área da seção transversal, pensando isso aqui como circular, né, gente? Então, a gente viu lá, ó, a mangueira está aqui, vindo a água com uma vazão constante. Eu abri a torneira, a vazão está constante dentro daquela tubulação, daquela minha mangueira. Se eu aperto ali, eu restringir a área, a vazão continua sendo a mesma, mas como eu diminuí a área, o que tem que acontecer? Essa velocidade 2 aqui tem que ser maior do que a que vem vindo antes aqui. Então, quando eu aperto a ponta da mangueira lá, eu estou aumentando a velocidade com que o meu jato sai. Não por acaso, como a velocidade é maior, esse jato atinge uma distância, consegue uma distância maior. Tá certo? Então, isso é um conceito interessante que tem tudo a ver com a equação da continuidade. Né? Então, olha lá. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Exemplo 10 agora. Uma bomba tem uma vazão aí de 10 litros por minuto, aciona um cilindro, né, como esse aqui em cima, que tem um êmbolo cujo diâmetro é de 32 milímetros. Então, esse êmbolo aqui, ó, circular, tem um diâmetro de 32 milímetros. E a entrada da tubulação que está chegando aqui, ó, tem 6 milímetros de diâmetro, certo? Eu quero saber qual que é a velocidade de avanço do cilindro, né, da haste aqui que está sendo empurrada, e a velocidade do fluxo na entrada aqui, ó, a velocidade com que está chegando o meu fluxo de óleo aqui na entrada do cilindro. Então, veja, primeiro, né, eu vou precisar calcular as áreas. Antes de mais nada, né, eu estou com os diâmetros em milímetro, né? E normalmente a gente acaba trabalhando em centímetro. Então, bem simples, né? De milímetro para centímetro, eu divido por 10. E aí eu tenho os diâmetros do meu cilindro de 3,2 e o diâmetro da tubulação 0,6 centímetros. Aí a vazão, né? Aquele jogo que a gente faz lá. A vazão está em litros por minuto. Mas, para ficar coerente e a gente poder fazer a conta, né? Eu tenho que ter unidades coerentes. Eu vou pegar lá então essa vazão e transformar em centímetro cúbico por segundo. Então, de litro é a mesma coisa que decímetro cúbico, né? Para transformar para centímetro cúbico, já mostrei duas vezes para vocês com calma. Eu tenho que multiplicar por 10 a terceira, então. E aí, de minuto para segundo, eu divido por 60. Chego então numa vazão de 166,67 centímetros cúbicos por segundo. Aí eu calculo a área 1. Tenho aqui então π, diâmetro ao quadrado, dividido por 4, o diâmetro já em centímetros. Se eu entro com o diâmetro em centímetro, a área vai sair como resultado em centímetro quadrado. E a mesma coisa para a área 2, que é a área lá do pistão. Aqui é da tubulaçãozinha de entrada e aqui é do pistão e eu chego nessa área aqui, certo? Aí a gente viu nos slides para trás, para calcular a velocidade a partir da equação da continuidade, como que a gente faz? Eu pego a vazão, divido pela área. Na verdade vazão é velocidade vezes área, mas eu isolei a velocidade aqui e fica então a velocidade, né, vai ser igual a vazão dividido pela área. A vazão ela é a mesma, tanto a que chega na tubulaçãozinha quanto a que entra dentro do pistão, não é isso? A vazão é constante, né, que a bomba está fornecendo. O que mudou foi a área. Então o pistão lá na tubulação de entrada, a minha velocidade é bem maior, olha lá. Eu tenho a vazão e tenho a velocidade em unidades coerentes, ó, centímetros cúbicos por segundo dividido por centímetro quadrado, vai me sobrar centímetros por segundo, que é uma unidade de velocidade, né? Comprimento por distância, por tempo, melhor dizendo. Então eu tenho lá uma velocidade em centímetros por segundo, que eu posso inclusive trabalhar em metros por segundo se me for coerente. Olha lá, uma velocidade então bem elevada na tubulação, porque o diâmetro é bem pequenininho, né? Então tá lá de quase 6 metros por segundo, enquanto que uma vez que entra na câmera do nosso pistão, a área vai ser maior
E aí, naturalmente, a velocidade com que o pistão vai se deslocar é menor. No caso aí, 0,2 metros por segundo, né, fazendo as contas. Certo? Aí o detalhe que a gente tem, né, é que quando a gente trabalha com pistão, eu tenho uma área de entrada, a área do êmbolo, né, a área E, ela é diferente da área efetiva aqui quando eu estou falando de retorno. Por quê? Porque eu tenho uma haste aqui, né? Então, a haste que tem uma área circular aqui também, que desconta da área total quando a gente estiver voltando. Vamos fazer um exemplo para isso, para ficar mais claro para vocês. Então veja, eu tenho um pistãozinho e tenho os seguintes dados relativos a esse pistão. Um diâmetro de entrada, diâmetro do êmbolo, aí, melhor dizendo, de 63 milímetros, ou seja, 6,3 centímetros. O diâmetro da haste, aqui, de 35 milímetros, ou seja, 3,5 centímetros. E o pulso, que é o quanto ele pode deslocar para frente e para trás, é de 500 milímetros ou 50 centímetros. Avança e retorna esse pistãozinho. Então aí eu quero fazer, o nosso exemplo diz o seguinte: sabendo-se que a pressão de trabalho do sistema é 50 bar, ou seja, vamos considerar igual aí a 50 kgf por centímetro quadrado, não é exatamente igual, mas vamos considerar, e uma vazão de 70 litros por minuto. Calcule pra gente aqui o que? Força de avanço, força de retorno, velocidade de avanço, velocidade de retorno, tempo de avanço e tempo de retorno, o quanto vai demorar para o pistão atingir o seu curso de avanço e quanto demora para ele retornar. Então, começando pela força de avanço, eu vou saber qual que é a força que vai ter lá quando o meu pistão está avançando na ponta da haste, lá, qual a força que ele conseguiria empurrar, até que carga ele conseguiria, por exemplo, elevar, né? Então, para isso, pressão é força sobre área. No avanço, essa força de avanço vai ser o que? A área do êmbolo, né? Então, na verdade, como eu quero calcular a força, eu isolo ela aqui, vai ser o quê? A área que estava dividindo passa para lá multiplicando, então eu tenho pressão vezes a área do êmbolo. A área do êmbolo é simples de calcular. Eu sei o diâmetro do êmbolo, todo o líquido vai estar empurrando aqui, ó, uma área que tem esse desenho aqui, né? Todo o líquido vai estar empurrando esse êmbolo. Então, π diâmetro ao quadrado sobre 4, eu sei qual é esse valor de diâmetro, eu consigo calcular essa área, que é de 31,17. Beleza? Então, a força vai ser a pressão vezes essa área, né? A pressão já está em kgf por centímetro quadrado, por isso a gente faz aquelas considerações, né? De bar ser igual a kgf por centímetro quadrado. Tenho a minha área já em centímetro quadrado, uma vai cancelar a outra, os centímetros quadrados, vai sobrar kgf aqui, que é a unidade de força, justamente o que eu quero. Então veja, eu tenho uma força de avanço de 1558,5 kgf. O que significa dizer isso? Significa dizer que esse pistão conseguiria elevar uma carga de quase 1.500 kg. Essa é a ideia aqui, né? 1.558 kgf. Por isso que a gente trabalha com kgf, fica fácil de visualizar. Eu consigo elevar, por exemplo, um carro de 1.500 kg aí, tranquilamente com esse pistão. Aí no retorno, qual que é a diferença? Eu tenho que calcular a área da haste. A área da haste vai ser o que? Π vezes diâmetro da haste ao quadrado sobre 4. Eu conheço esse diâmetro de haste, então eu conheço essa área. Aí o que a gente tem que pensar? Quando estiver voltando, o líquido vai estar empurrando que área? Uma área que a gente chama de área da coroa aqui, né? Que tem esse formato aqui assim. Por quê? Aqui no meio, ó, que está em branquinho aqui, é o diâmetro da haste aqui. Então o líquido está em volta disso aqui tudo empurrando no retorno. Então eu tenho uma área menor, tá certo? Então que área é essa? É a área do todo, né, do êmbolo todo, descontado disso aqui, que é um menos o outro. Ó. A área do êmbolo menos a área da haste me dá o que a gente chama de área efetiva, ou área da coroa. Né? Então, no caso da força de retorno, de novo, né, pressão é força sobre área, só que a força de retorno nada mais é do que pensando nessa área efetiva, a área da coroa. Então, a força de retorno é a pressão vezes essa área, que vai ser igual ao quê? A 50, que é a pressão, né, kgf por centímetro quadrado, vezes essa área. Por isso, a gente tem então uma força de retorno um pouco menor. Como a área é menor, eu diminuo um pouco essa força. Então, quando eu vou fazer um trabalho e eu estou preocupado com a força, seja para avanço ou para retorno, no avanço eu tenho mais força do que no retorno, por causa dessa diferença de áreas. Porém, a gente vai ver outras características, né? Outra coisa que modifica por causa dessa área. Então, no avanço, por exemplo, que velocidade eu vou ter?
a gente sabe que a vazão é a velocidade vezes a área, só que a velocidade no avanço é vezes a área do êmbolo, né? Porque, de novo, é o fluido empurrando todo o êmbolo aqui. Então a velocidade de avanço vai ser a vazão dividido pela área. Como a gente está com uma vazão em litros por minuto, eu tenho que fazer aquele joguinho de conversão lá para ficar em centímetro cúbico por segundo, né? Já que eu vou calculamos a área em centímetros quadrados. Então eu tenho uma vazão aqui de 1.166,67 centímetros cúbicos por segundo. A área a gente já calculou no slide anterior, a área do êmbolo, né? A área que importa aí no avanço. Vou pegar e dividir um pelo outro e a gente vai chegar numa velocidade de avanço de 37,54 centímetros por segundo. De modo similar, no retorno, como é que a gente vai fazer? A vazão é a mesma, né? A mesma bomba que manda a vazão de líquido para o avanço é a mesma que manda para o retorno, ela é constante, né? Porém, a área no retorno, qual que é essa área? É a área que a gente chama da coroa, né? Então, vai ser a área do êmbolo menos a área da haste, que a gente chamou de área efetiva, tá certo? Então, o cálculo aqui basicamente é o mesmo, a velocidade no retorno vai ser essa vazão, que é a mesma para avanço ou para retorno, dividido por essa área efetiva. Então, a gente vê que a velocidade no retorno ela é maior, por quê? Porque a área é menor, né? Então, eu tenho um retorno mais rápido desse cilindro do que um avanço. Porém, eu tenho uma força maior no avanço do que no retorno. E aí, para calcular o tempo que demoraria para avançar ou para retornar, é bem simples, né? Essa velocidade, a gente sabe que o cálculo da velocidade é o quê? Distância por tempo. Que distância é que percorre esse cilindro? O que a gente chama de curso, né? Ou curso dele para avanço ou para retorno. Então, fazendo uma matemática simples aqui, chamando o curso de C, né? Eu tenho que o tempo que está aqui embaixo passa para lá multiplicando e essa velocidade que estaria multiplicando lá vem para cá dividindo. Então o tempo vai ser o curso dividido pela velocidade. Se é no avanço, tempo de avanço vai ser com a velocidade de avanço, obviamente, naquele curso que é igual tanto para avançar quanto para retornar. O mesmo que avança, né? O tanto que ele avança é o mesmo que retorna. Então o curso foi dado lá que é de 50 centímetros o comprimento desse pistãozinho, né? A velocidade a gente calculou no slide anterior, velocidade de avanço 37,54, dividindo um pelo outro, a gente vê que o tempo para que aquele cilindro avance e faça o seu trabalho é 1,3 segundos. Fazendo a mesma matemática aqui para o retorno, como a velocidade de retorno, né? Aqui está o errado, né? Um R aqui em vez de A. Velocidade de retorno é maior, então eu divido o mesmo curso por essa velocidade e a gente vê que dá menos de um segundo para retornar. O que é interessante, né? Muitas vezes a gente quer fazer um trabalho de avanço, mas quero que o meu pistão volte para estar logo disponível para fazer um segundo trabalho. Por exemplo, uma prensagem, né? Se esse pistão estivesse sendo usado uma prensa hidráulica. Então isso também é bastante interessante para a gente. Beleza, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje, um pouquinho longa, eu sei, mas bastante importante esses princípios físicos aí da hidráulica. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima, tá? Um grande abraço e até